E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos provar que a derivada do seno de x é igual a cosseno de x. E lembrando também que a derivada do cosseno de x é igual a menos seno de x. E, claro, nós vamos utilizar essas duas coisas para provar coisas mais complicadas no futuro. Mas, enfim, nessa aula nós provamos isso e, na próxima, provamos a derivada do cosseno. Ok, lembrando que a derivada em relação a x de seno de x é igual ao limite quando o ΔX tende a zero de seno de x mais ΔX menos seno de x dividido por ΔX. Lembrando que esse limite representa a inclinação da reta. E como podemos resolver essa parte aqui? Nós podemos utilizar soma de arcos, lembrando que seno de a mais b é igual ao seno de a vezes o cosseno de b mais o cosseno de a vezes o seno de b. E, com isso, nós vamos ter o limite com ΔX tendendo a zero. E, para facilitar as contas, eu vou escrever essa parte aqui primeiro. Então, vamos ter o limite com ΔX tendendo a zero de cosseno de x vezes o seno de ΔX mais o seno de x vezes o cosseno de ΔX. E ainda temos esse menos seno de x aqui, então, menos seno de x, e dividimos tudo isso por ΔX. E isso vai ser igual ao limite com ΔX tendendo a zero. Eu posso separar essa parte, que é cosseno de x vezes o seno de ΔX sobre ΔX, mais essa parte aqui, que é seno de x vezes o cosseno de ΔX menos seno de x dividido por ΔX, ou seja, eu transformei isso aqui em uma soma de duas coisas. E lembre-se que o limite da soma é igual à soma dos limites. E, com isso, nós vamos ter o limite com ΔX se aproximando de zero disso aqui, que eu posso reescrever como cosseno de x vezes o seno de ΔX sobre ΔX, mais o limite quando o ΔX se aproxima de zero disso aqui, que eu posso fatorar colocando o seno de x em evidência. E aí eu vou ficar com o seno de x, que multiplica o cosseno de ΔX, então, vezes o cosseno de ΔX, menos 1. Isso porque seno de x vezes menos 1 vai dar menos seno de x. E nós dividimos isso aqui por ΔX. Será que nós conseguimos simplificar isso um pouco mais? Deixa eu descer aqui e vamos ver o que podemos fazer. Observe que esse cosseno de x é uma constante, então eu posso jogar ele aqui para frente do nosso limite, ficando com cosseno de x, que multiplica o limite quando ΔX se aproxima de zero de seno de ΔX sobre ΔX. E ainda precisamos somar com essa parte. Será que conseguimos simplificá-la? Olhando essa expressão, eu acho que é ideal reescrevê-la como 1 menos o cosseno de ΔX com um menos aqui do lado de fora, ou seja, o seno de x vezes alguma coisa negativa. E sinais diferentes na multiplicação têm o resultado de um sinal negativo. Então, eu posso colocar um menos aqui e jogar esse seno de x para frente do limite, ficando com menos seno de x vezes o limite de ΔX tendendo a zero de 1 menos o cosseno de ΔX dividido por ΔX. E aqui, uma coisa importante que eu não vou provar nessa aula. Provavelmente, eu vou provar quando falarmos de algo que chamamos de teorema do sanduíche. O limite de seno de ΔX sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, é igual a 1. E também que esse limite aqui é igual a zero. Então, basicamente, eu manipulei algumas coisas para chegar nesses dois limites que nós conhecemos. E a prova disso nós vamos ver em futuras aulas. E observe que zero vezes qualquer coisa vai dar zero, então toda essa parte vai sumir,
e vamos ficar apenas com cosseno de x vezes 1, que é igual a cosseno de x. Ou seja, nós provamos que a derivada do seno de x é igual a cosseno de x. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!